Então, em nome de Jesus, vamos entrar neste estudo de hoje. O título é Somos amados por Deus mesmo quando erramos. Esse tema já faz algum tempo que eu estava querendo falar sobre ele. E cabe uma introdução sobre isso. Ao eu afirmar isso, que somos amados por Deus mesmo quando erramos, de maneira alguma eu quero levar alguém a ter a impressão de que eu quero diminuir o pecado, a malignidade dele, as consequências dele ou coisa do gênero. Não quero diminuir a norma de Deus de maneira alguma, mas é importante destacarmos que no grande conflito, na página 472, diz que o cometer o pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. Então, de fato, nós vemos que há uma separação do ser humano com Deus. Digamos que essa pessoa já esteve numa condição de conversão, de novo nascimento, e ela cai no pecado conhecido, há um rompimento dessa relação que tinha sido efetuada. E deve-se buscar agora a religação mais uma vez, se a pessoa caiu neste pecado conhecido. Também diz no Testemunho para Ministro, na página 440, que o homem é pesado na balança e achado em falta quando está vivendo na prática de qualquer pecado conhecido. Então nós bem sabemos que é sério esse assunto, mas o foco que eu quero trazer é outro. Não é esse pecado deliberado, essa rebeldia contra Deus, mas sim faltas e erros de nossa parte. Ellen White comenta no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 360, um texto retirado da Review and Herald de 18 de março de 1890, que quando nos revestimos da justiça de Cristo, não temos nenhum prazer no pecado, pois Cristo estará trabalhando conosco. Poderemos cometer erros, mas odiaremos o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Então, de fato, o nascido do alto, ele então odeia o pecado, não tem prazer em fazer o pecado, mas ele poderá o quê? Cometer erros, aqui fala. Então é nesse aspecto que eu queria trazer nessa manhã o assunto, e temos um texto na Bíblia essencial sobre isso, em Gálatas, no capítulo 6, os versos 1 a 3. Então, nessa carta para a igreja da Galácia, Paulo nos traz recomendações sobre esse tema que estamos tratando nessa manhã. Uma exortação, então, a um apoio recíproco entre os irmãos, aonde nós vemos que Paulo está falando justamente desse tema que nós estamos comentando aqui, de faltas e erros. Diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então aqui vemos essa importância do apoio entre os irmãos, principalmente no momento em que o irmão comete um erro, comete uma falta. Mas aqui é interessante que Paulo usa um termo, ele é surpreendido, ele não maquinou, deliberou fazer aquele mal, mas ele de fato foi surpreendido em alguma ofensa.
E aí deve haver uma repreensão, eventualmente, num espírito de mansidão. Se colocando no lugar da pessoa, inclusive, aqui fala, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado na mesma coisa, ou em outra coisa, de repente, pior do que aquilo que o irmão cometeu. Devemos nos colocar no lugar do outro, levando então as cargas um dos outros. Assim estaremos cumprindo as recomendações de Cristo. E ninguém deve cuidar de ser alguma coisa. Nós não somos nada e sem Cristo nada podemos realizar de bom. Ellen White comenta esse texto de Gálatas na meditação Nossa Alta Vocação, página 175. Ela diz assim: aí está uma orientação especial para lidar brandamente com os que são surpreendidos de alguma falta. Surpreendido precisa ter sua inteira significação, ser levado ao pecado sem se aperceber, não pretendendo pecar, mas pecando por falta de vigilância e de oração, não discernindo a tentação de Satanás e assim caindo-lhe no laço. É muito diverso daquele que planeja deliberadamente entrar em tentação e planeja um curso de pecado. Medidas mais eficazes são necessárias para contrapor-se ao pecado premeditado, mas o apóstolo dirige o tratamento a ser dado aos que são vencidos ou surpreendidos pela tentação. Corrigi-lo no espírito de brandura, guardando-se a si mesmo, para não ser também tentado. Fé e reprovações serão necessárias, e bondoso conselho e súplicas de Deus para levá-los a ver seu perigo e pecado. A palavra original é ajustar, como um osso deslocado. Portanto, os esforços devem ser feitos para os ajustar e fazê-los cair em si mesmos, convencendo-os de seu pecado e erro. Não deve haver triunfo na queda de um irmão, mas com mansidão, no temor de Deus, por amor de sua alma, procurai salvá-lo do pecado. Nós vemos a distinção do tratamento daquele que maquinou, premeditou e assim por diante, daquele que é o herege, por exemplo, que traz falsas doutrinas, é um falso mestre, onde Paulo, por exemplo, fala que é para admoestá-lo uma vez e outra, e se ele não aceitar, deixai-o. É assim que é colocado. Mas aqui nós encontramos a pessoa então que caiu no erro, e muitas vezes isso ocorre por quê? Ellen White relata aqui, por falta de vigilância e de oração. Aí quando veio a tentação, não foi discernido o erro, não foi percebido onde que a pessoa estava se colocando. Não deixa de ser pecado, mas isso de fato deve ser cuidado com mansidão e brandura, para não agravar a falta do irmão. Eu costumo comparar também com a questão de um alvo, né? Você tenta atingir um alvo, você não estava buscando fazer o mal, mas de repente na execução daquele seu plano de fazer o bem, você fica aquém do alvo de Deus. Você já falhou, você já cometeu uma falta nesse ponto. Eu gostaria agora de dirigir nossa atenção a uma história muito interessante que nós encontramos em Números, capítulo 20, versos 7 a 12. A história, então, aqui de um grande líder em Israel e um momento de fraqueza. Nós encontramos ele aqui. Então, no livro de Números, capítulo 20, versos 7 a 12, está essa narrativa. Diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha,
e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então, esse fato era cotidiano, né? Várias vezes ocorria esse milagre de então jorrar água da pedra para ter água suficiente para o povo no meio do deserto. O verso 9 diz assim: Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Que dura condenação agora foi dada. Olhando de modo superficial, parece uma falta muito pequena da parte de Moisés naquele momento de ira em relação à murmuração do povo de Israel. Quantos anos ele já tinha aguentado? Tinha aguentado durante 40 anos aquele povo murmurando, e ele foi chamado que o homem mais paciencioso da terra. Mas chegou nesse momento e ele falhou. Muito próximo já de Canaã, eles estavam nas redondezas. Então ocorre esse evento e essa condenação para Moisés e o seu irmão Arão, que eles não tomariam parte na terra prometida. Ellen White comenta sobre isso de maneira magistral. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Os textos são do Patriarcas e Profetas, na 417, na 419, 420 e 421. Ela diz assim: Muito tempo haviam suportado a rebelião e obstinação de Israel, mas agora finalmente mesmo a paciência de Moisés vacilou. A água jorrou em abundância, satisfazendo as hostes, mas uma grande falta fora cometida. Moisés falara com sentimento de irritação. Suas palavras eram uma expressão de paixão humana, em vez de santa indignação porque Deus houvesse sido desonrado. Ouvi agora, rebeldes, disse ele. Esta acusação era verdadeira, mas mesmo a verdade não deve ser falada com paixão nem impaciência. Quando Deus mandara a Moisés acusar Israel de rebelião, as palavras lhe foram dolorosas e difícil lhe era suportar-lhes. Contudo, Deus o amparara ao transmitir a mensagem. Mas quando tomou sobre si o acusá-los, agravou o Espírito de Deus e apenas fez mal ao povo. Sua falta de paciência e domínio próprio eram evidentes. Assim foi dada ao povo ocasião para pôr em dúvida que sua atuação passada fora sob a direção de Deus e desculparem seus próprios pecados. Moisés, bem como eles, haviam ofendido a Deus. Sua conduta, disseram, fora desde o princípio passível de crítica e censura. Tinham achado agora o pretexto que desejavam para rejeitarem todas as reprovações que Deus lhes enviara mediante seu servo. O resumo da ópera dessa parte que nós já lemos é que mesmo o erro, a falta não premeditada, que consequência tremenda teve. E no caso de Moisés, principalmente porque ele era um líder, o mais destacado em Israel. Ocorre aqui, então, uma situação que eu costumo dizer que até me revolta de ler isso daqui, porque mostra que, de fato, as pessoas tomaram ocasião em cima daquela falta,
aquela falta isolada, naquele momento, esqueceram todo aquele exemplo de Moisés em todos aqueles anos e pegaram o pretexto para falar, olha, você vê que Moisés, então, ele não estava fazendo tudo de acordo, então. De modo algum, ele estava fazendo de fato. Mas devido a essa atitude de Moisés, Deus teve que dar uma condenação grave. Nós encontramos no texto que nós lemos, inclusive uma expressão que ele usa ao dirigir-se para a congregação. Ele fala então de maneira se referindo a ele e a Arão: porventura tiraremos água dessa rocha? Ele se colocou nesse momento no lugar de Deus, sendo que era Deus que dava água, e agora se colocou nessa posição, e tinha que ficar claro para todo o povo que quem estava dirigindo o povo de Israel no deserto não era Moisés, não era Arão, eles eram representantes de Deus. Deus estava dirigindo. E aqui a continuação diz assim: se Moisés e Arão houvessem estado a acalentar uma elevada opinião de si mesmos, ou condescender com espírito apaixonado em face da advertência e reprovação divina, sua culpa teria sido muito maior. Mas não se lhes atribuía pecado voluntário nem premeditado. Haviam sido vencidos por uma tentação súbita, e sua contrição foi imediata e provinha do coração. O Senhor aceitou o seu arrependimento, embora não pudesse remover a punição por causa do mal que seu pecado poderia fazer entre o povo. Olha só, irmãos, foi pronto o arrependimento de Moisés e Arão. Caíram na tentação errada, na sequência eles já viram que tinham feito coisa errada. Não ficaram justificando o erro de modo algum. Mesmo assim, não ficaram livres das consequências. Veja só. Diz ainda: Deus perdoara ao povo maiores transgressões, mas não podia tratar com o pecado dos dirigentes do mesmo modo que naqueles que eram dirigidos. O fato de que Moisés possuía tão grande luz e saber tornara mais grave seu pecado. A fidelidade passada não expiará um mau ato sequer. Quanto maior a luz e os privilégios concedidos ao homem, maior é sua responsabilidade, mais grave a sua falta, mais severo o seu castigo. Então aqui encontramos mais uma vez o fato de que uma vida toda de fidelidade não resolve, se agora, de repente, no presente, a pessoa cai em erro. Na continuação, nós temos aqui o espírito de exaltação própria, a disposição para censurar os irmãos, são desagradáveis a Deus. Os que condescendem com a prática destes males lançam dúvidas sobre a obra de Deus e dão aos céticos uma desculpa para a sua incredulidade. Não é uma razão de fato real, mas eles usam de ocasião de desculpa para então endurecerem o coração contra a verdade. Diz ainda: Deus fez amplas provisões para seu povo, e se depositarem confiança em sua força, jamais se tornarão o joguete das circunstâncias. A tentação mais forte não pode desculpar o pecado. Por mais que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é o nosso próprio ato. Não está no poder da terra nem do inferno compelir alguém a fazer o mal. Satanás ataca-nos em nossos pontos fracos, mas não é o caso de sermos vencidos. Por mais severo e inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio e em sua força podemos vencer. Então, de fato, se quisermos prosseguir sem falhas, sem erros, temos auxílio, provisão divina suficiente para subsistir em todo o tempo. Aqui diz que no final das contas, por mais que seja forte a tentação,
que sobrevenha e tudo mais, as circunstâncias, mas se nós depositarmos nossa fé, nossa confiança em Deus, nós não vamos ser joguetes das circunstâncias que se apresentam diante de nós, mas de fato nós vamos exercer a nossa vontade em favor do bem. O texto seguinte retoma o comentário sobre Gálatas 6 que nós lemos. Ellen White, no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 604, ela cita Gálatas 6, cita Romanos 15, 1, que diz também assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15, 1. E ela comenta: quão pouco, porém, os discípulos professos revelam desse amor compassivo de Cristo. Quando alguém comete uma falta, outros, não raro, tomam a liberdade de agravar tanto quanto possível o caso. Indivíduos que provavelmente cometem faltas da mesma gravidade, embora de natureza diversa, diferente, ousam tratar seu irmão com cruel severidade. Faltas que foram cometidas por ignorância, inadvertência ou fraqueza são transformadas em pecados propositais e premeditados. E quando alguns chegam a apostatar, há indivíduos que, cruzando os braços, solenemente declaram: pois não dizia eu? Sabia perfeitamente que com essa gente não se podia contar. Desse modo, adotam a atitude de Satanás e em seu espírito rejubilam, porque suas malignas suposições se provam certas. Então, eu costumo falar que esse tipo de profecia que fala do mal, é muito fácil ser profeta desse jeito. É aquele tipo de profecia que você faz falando do fracasso dos outros, ou o fracasso de uma empreitada, de uma iniciativa, de um projeto, que é muito provável que ocorra de fato isso. Se não se cumprir, se esquece o que falou. As más palavras se esquecem, como nunca tivessem sido ditas, palavras de desincentivo ao avanço de alguma obra, de alguma coisa. Se esquece. Mas se falha uma pessoa ou um projeto, eu não tinha dito? Eu já tinha dito lá atrás que isso não ia dar certo. O fracasso é dele que não conseguiu. E aí então nós vemos que de fato aí a profecia se realiza. Mas é em todo tempo isso. Uma hora acaba acertando. De fato nós vemos aqui que aquilo que foi um pecado, por ignorância, ou por inadvertência ou fraqueza, essa pessoa joga numa luz diferente, como fosse pecados propositais, premeditados. Mas não é assim. E aí vemos que é uma cruel severidade que essas pessoas usam. Não devemos, então, seguir esse caminho. Isso é uma atitude semelhante à de Satanás. Devemos se assemelhar ao nosso Salvador, que tinha um amor compassivo. Ellen White também, na meditação matinal, Cristo Triunfante, página 203, fala do nosso grande modelo. Ela diz que Cristo é o nosso modelo, perfeito e santo exemplo que nos é dado seguir. Não podemos nunca igualar o modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelharmos a ele segundo nossa capacidade. Então aqui entra esse aspecto que a perfeição absoluta de Cristo nós não atingimos. Por isso que também precisamos da sua expiação, da sua justiça, não só pelos pecados dantes cometidos antes da conversão, mas por causa de hoje, na conversão, na santificação, que é um processo de refinamento do caráter, mas que nunca atingirá uma norma absolutamente perfeita. E aí nós encontramos aqui que devemos imitá-lo, devemos seguir esse alvo que é Cristo. No entanto, vamos nos assemelhar a Ele segundo
nossa capacidade. Esse é um outro erro que nós podemos cometer em relação ao nosso irmão. Muitas vezes, a luz da verdade irradiou em nossa mente, de maneira evidente, clara, certos deveres, obrigações, e nós não andamos à altura dessa lei, enquanto que o outro irmão, nós não sabemos se ele de fato entendeu certos pontos, se alcançou esse degrau na santificação, e julgamos aquele com severidade, em vez de nos julgarmos com severidade. Diz ainda aqui na meditação para conhecê-lo, página 136, precisamos desviar os olhos do que é desagradável para Jesus. Cumpre-nos amá-lo mais, obter mais de sua atraente beleza e graça de caráter, e deixar de olhar aos erros e falhas dos outros. Devemos lembrar que nossos próprios caminhos não são perfeitos. Cometemos repetidamente erros. Ninguém senão Jesus é perfeito. Então, essa questão de cometer erros, ela é muito abrangente. Aqui não vale a pena citar tantos exemplos, mas muitas vezes nós focamos, no aspecto da lei, de dizer o que nós não podemos fazer. E esquecemos do que devemos fazer. Existe o aspecto negativo e o aspecto positivo. Não basta não fazer o mal, é necessário fazermos o bem também. Então isso é algo muito sério de nós analisarmos. Aqui, para um estudo adicional, eu até indico para todos os irmãos que leiam um capítulo do Mensagens Escolhidas, volume 1, chamado Cristo, nosso sumo sacerdote, e fala como que é a dependência que nós temos em relação a Cristo, como que para tudo nós precisamos da intercessão dele diante do Pai, e assim por diante. Está lá nas páginas 340 a 344, uma leitura maravilhosa que eu deixo aí a recomendação, uma espécie de lição de casa, um estudo adicional aí maravilhoso. Aqui nós temos dois textos para finalizarmos esse tema, textos que também me impressionam, toda vez que eu leio novamente, releio, me impressionam demais. O primeiro está no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 337, a fonte original é a Sign of the Times, 26 de dezembro de 1892. Diz assim: devemos crescer diariamente em amabilidade espiritual. Havemos de falhar muitas vezes em nossos esforços por copiar o modelo divino. Ou seja, a pessoa vai falhar, mas ela está tentando se assemelhar ao seu modelo divino. Muitas vezes havemos de prostrar-nos em pranto aos pés de Jesus por motivo de nossas faltas e erros. Mas não nos devemos desanimar. Cumpre orar mais fervorosamente, crer mais plenamente e de novo tentar, com mais constância, crescer na semelhança de nosso Senhor. À medida que desconfiarmos de nossa capacidade, confiaremos na capacidade do nosso Redentor e renderemos louvor a Deus, que é a salvação de nossa face e nosso Deus. Eu costumo dizer que na carreira cristã é dependência ou morte. Ou nos sujeitamos e entendemos que não somos capazes por nós mesmos de realizarmos o bem, ou a morte eterna está garantida para nós. Devemos então criar uma dependência em relação a Deus em vários mínimos detalhes em nossa vida. Muitas vezes se comete o erro de buscar socorro de Deus nas grandes coisas. Mas se for buscar nas pequenas coisas,
teremos a fortaleza necessária quando vier a grande provação. Na meditação Este Dia com Deus, página 134, tem o texto final maravilhoso que deve comover os nossos corações nessa manhã. Os que estão em ligação com Deus são condutos para o poder do Espírito Santo. Se alguém que diariamente comunga com Deus se desvia do caminho, se por um momento deixa de olhar firmemente para Jesus, não é porque peque deliberadamente, pois quando percebe seu erro, dá meia volta e fixa os olhos em Jesus. E o fato de haver errado não o torna menos querido ao coração de Deus. Sabe que tem comunhão com o Salvador e quando é repreendido por seu erro, em alguma questão de julgamento, não anda mal-humorado, nem se queixa de Deus, mas transforma seu erro em uma vitória. Aprende uma lição das palavras do Mestre e toma cuidado para não ser enganado novamente. Os que realmente amam a Deus têm evidências interiores de que são amados por Ele, de que têm comunhão com Cristo, de que seu coração é aquecido por ardente amor para com Ele. A verdade para esse tempo é aceita com firme confiança. Vemos aqui, de fato, como que é a carreira cristã que todos nós passamos, cheias de dificuldades. Romanos 7 ilustra um pouco dessa dificuldade, dessa luta, assim como em Gálatas, sim, também nós encontramos referências a isso também. Essa luta interna, mas se nós tivermos coragem para depositarmos nossas confianças em Deus, seremos ricamente recompensados. Nós vemos aqui que aquele que é repreendido muitas vezes pelo seu irmão, repreendido com brandura, ele reconhece, não fica mal-humorado com isso também. Tem esse outro lado, da pessoa aceitar bem também a repreensão devida, necessária muitas vezes. Ele não anda mal-humorado, ele recebe aquilo e transforma o erro em uma vitória, como foi dito aqui. Ainda foi dito de maneira muito evidente aquela afirmação que nós abrimos no nosso estudo. De fato, somos amados por Deus, mesmo quando erramos. Deus não nos abandona a cada erro que nós cometemos. Aqui vemos que a pessoa que diariamente comunga com Deus, ela pode se desviar do caminho por um momento, deixou de olhar para Cristo. Diz que esse, quando percebe seu erro, já dá meia volta e fixa os olhos novamente em Cristo. Diz que o fato dele haver errado não o torna menos querido ao coração de Deus, porque a comunhão não foi quebrada, ela permanece. É por um momento, um lapso de nossa parte. O justo, ele pode até cair, mas ele não permanecerá muito tempo no chão. Ele prontamente se levantará e continuará a louvar e engrandecer a Deus. Na sua oração, sempre estará aquela parte do Pai Nosso. Perdoa as nossas faltas. Ele nunca vai achar que não tem faltas a serem perdoadas, mas todo dia estará nessa posição, nessa condição. Possamos tirar lições preciosas dessa meditação que nós fizemos nessa manhã e desse modo um dia nos encontrarmos nas nações celestiais, naquele futuro lar glorioso. Possamos desfrutar da companhia dos irmãos, bem como daquele nosso querido Salvador, a qual será um imenso prazer conhecê-lo agora pessoalmente. Esse é o meu desejo de oração a cada